A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos sequência no nosso devocional Jesus é Inevitável e meditaremos hoje no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 25, que diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. É muito comum nós, como nação, como povo, elegermos os nossos heróis através dos atributos que nos trazem empatia. Eu vou te dar um exemplo disso. No futebol, nós brasileiros costumeiramente elegemos os nossos heróis aqueles que têm uma habilidade fora do comum, mas aqueles que têm uma sagacidade, uma expertise, até uma certa malandragem, aquele swing brasileiro. E por que disso? Porque esses são os atributos que nós exaltamos como nação. Nós exaltamos alguém que tem aquela malandragem brasileira, alguém que tem uma certa expertise, alguém que tem um dom e um talento acima de qualquer outra coisa. Diferentemente, por exemplo, do futebol americano, que enaltece a força, a persistência, a resistência, o preparo físico, a forma como conseguem obedecer às estratégias traçadas pelo treinador, mesmo em meio a um caos absoluto. Nós, como nação, somos muito diferentes dos americanos. Os atributos que eles admiram, muitas vezes nós não admiramos, e os atributos que nós admiramos, muitas vezes eles não admiram. Israel naquela época não era diferente. Por quê? Israel tinha perdido inúmeras batalhas, tinha sido derrotado e tinha sido levado cativo inúmeras vezes. A figura do herói de batalha, de guerra, assim como Aquiles é para os gregos, já não existia mais na cabeça do israelita. Israel elegeu um novo tipo de herói. E por quê? Israel não tinha os barcos, a frota marítima que a Fenícia tinha. Israel não tinha a riqueza que o Egito tinha. Israel não tinha o poder bélico e o poder estrutural que o Império Romano, o grande Império Romano, tinha. Israel não tinha nada disso. Israel não tinha barco, Israel não tinha dinheiro, Israel não tinha poder algum. E o que Israel tinha? Israel tinha um livro. E através desse livro emanava a vida e tudo aquilo que alguém precisava para viver plenamente. Então Israel elege um novo tipo de herói. Qual é esse herói? O mestre. Por isso que nós não podemos olhar para as passagens bíblicas e achar que mestre é uma coisa comparada, por exemplo, apenas a um tutor qualquer ou um professor qualquer. Não. A ideia, além de ser sim um professor, um tutor, um orientador, o mestre, ele era o herói da nação. Por quê? O Messias que haveria de vir inaugurando o reino dos céus, ele seria um novo legislador, assim como Moisés. Então, com esse parâmetro é que nós vamos pensar nessa passagem. Vai dizer que Jesus ouve que João Batista fora preso. E então ele decide sair de onde estava e ir em direção da Galiléia. Jesus estava em Nazaré, uma cidade pequena, agrícola e subúrbio da antiga capital da Galiléia, Séforis, e vai para Cafarnaum, a aldeia de Naum, uma cidade
pesqueira e ficava localizada na costa noroeste do Mar da Galileia. O interessante é que Jesus volta para Galileia assim que ouve que João Batista fora preso. Isso indica que o trabalho de João Batista, aquilo que ele fora vocacionado e chamado, já tinha chegado na sua concretude. Jesus volta por algum motivo para Galileia para começar a pregar sobre o reino de Deus. E o motivo primeiro está no cumprimento da profecia do profeta Isaías, do capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, que é citado aqui no versículo 15 e versículo 16. E o segundo motivo está no cumprimento dessa promessa, pois a Galileia representava a expansão do reino de Deus para todas as nações. A Galileia aqui está como se fosse um arquipélago, não rodeado de água, mas rodeada de cultura helenística, pois está cercada de cidades helenistas, apenas a sua fronteira sul que faz divisão com Samaria. Então, para esse povo que está assentado na escuridão e que está na sombra da morte, a luz precisa raiar. Jesus começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E para qualquer leitor do primeiro século, esta pregação seria um anúncio, um alerta que o reino dos céus está chegando e com ele vem o dia do juízo, o dia do Senhor. Jesus encontra então a Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. E é importante aqui que eles estavam pescando. Talvez tenham ido para Cafarnaum, uma cidade pesqueira, à busca de uma vida melhor. Nesse período, pescadores tinham uma condição financeira até que razoável, pelo menos melhor do que outros trabalhadores no Império Romano. E o consumo de peixe era algo muito comum dentro dos judeus, até porque, se eles são de uma cidade que tem a cultura agrícola, animais de grande porte, como por exemplo o boi, servem muito melhor para poder arar a terra do que propriamente para alimentá-los. Pedro e André estão lançando as redes, fazendo o seu trabalho, quando Jesus os vê. Jesus olha para eles e os convida dizendo: venham e eu vos farei pescadores de homens. Uma coisa que podemos notar é que Jesus é quem chama os discípulos, e na antiguidade era comum as pessoas escolherem certos rabinos para poder segui-los, mas quando um rabino chamava a algum certo discípulo ou escolhia quem seriam seus discípulos, isso demonstrava que esse rabino era radical. É difícil conseguir compreender isso, mas se você der uma olhadinha no livro de Mateus como um todo, você vai notar que Jesus é mais radical do que normalmente a gente está acostumado a compreendê-lo. Vou dar só um exemplo. Para os fariseus é pecado o adultério. Para Jesus é pecado você olhar e desejar a mulher do outro. O evangelho é complicado de se ver porque ele não é uma orientação moral apenas. Porque a orientação moral se dá em meio à população, em meio aos seus diferentes. Mas ele é uma orientação existencial. E quando eu digo existencial, estou levando pelo lado também do espiritual, que é: o evangelho é para ser vivido enquanto pessoas te veem, enquanto pessoas não te veem. O evangelho é para ser vivido com a ótica de que Deus olha para você o tempo todo e que ele sonda o seu coração. Esses homens abandonam tudo o que têm nas mãos, deixam a rede de lado, deixam o barco de lado e começam a seguir Jesus Cristo. Não diferente deles, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João fazem o mesmo, com apenas um agravante. Diz aqui que Tiago e João estavam costurando redes com o seu pai no barco. Isso dá a entender que o ato de costurar redes era um negócio de família. Estavam todos trabalhando e então Jesus os chama para segui-lo. E isso, na antiguidade, também era algo que demonstrava extrema mudança, uma mudança totalmente radical. Por quê? Não era comum abandonar o negócio da família, tanto para o mundo judaico quanto para o mundo grego. Na verdade, isso poderia causar até desonra da pessoa perante os seus iguais. Entretanto, para Tiago e para João, é muito mais honroso talvez sofrer ofensas e calúnias por conta deste homem que eles decidiram seguir. Se tornam discípulos então de Jesus e o acompanham. Nos dias de hoje, nós costumeiramente entramos em parafuso, digamos assim, porque a gente não quer deixar coisas antigas para trás para seguir a Jesus Cristo. Alguns anos atrás, os homens que se convertiam, principalmente na minha igreja, Assembleia de Deus, eles deixavam, por exemplo, de jogar bola, porque entendiam que se deveriam escolher entre jogar bola e servir a Deus, eles preferiam então servir a Deus, mesmo que isso afetasse a sua amizade com seus antigos amigos, porque agora o que importava era Jesus Cristo.
Não estou dizendo que é pecado jogar bola, pelo contrário, gosto muito. Mas a ideia é que nós, nos dias de hoje, não estamos nos privando de algumas coisas e queremos viver exatamente da mesma maneira como vivíamos antes, sem encontrar a Jesus Cristo. E isso é um grande problema, porque ele não é um orientador moral. Ele não é alguém que veio te falar coisas bonitinhas, não é um guru hippie. Ele é o único entre todas as religiões que diz: eu sou a verdade e o caminho. Enxergar os evangelhos como apenas uma orientação moral é enxergar pela metade. Os evangelhos nos mostram como Jesus Cristo se tornou rei da humanidade enquanto viveu aqui na terra. Vai terminar dizendo que Jesus percorria sinagogas pregando e ensinando, e isso era algo muito comum. Vários mestres, principalmente os famosos, eram convidados para expor as escrituras em várias sinagogas, que naquele tempo eram lideradas por um sacerdote ou por algum leigo que era considerado importante diante da comunidade. Vai dizer lá no final do versículo 24 que Jesus se torna conhecido por toda a Síria, que naquele tempo tinham muitos judeus morando na Síria e traziam todos os que padeciam, os que eram acometidos de várias enfermidades e tormentos. E Mateus aqui faz uma distinção. Ele diz os endemoniados e os lunáticos. Apesar da cultura popular na época acreditar que, por exemplo, epilepsia ou qualquer coisa do tipo era causada por demônios, Mateus aqui faz a distinção, mostrando que o olhar clínico de Jesus era perfeito. Ele olhava e sabia quando era demônio e olhava e sabia quando não era. Uma multidão seguia Jesus Cristo, mas nem todos se tornaram seus discípulos. Seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Jesus se torna, então, o herói de toda a nação, conhecido por todos. E isso mostra uma coisa, que Jesus é inevitável para que a expansão do reino dos céus aconteça. Para que o reino do céu chegasse até mim e até você, Jesus é inevitável. Para que o reino do céu chegue aos menos favorecidos e aos mais favorecidos, Jesus é inevitável. Para que o reino dos céus alcance os oprimidos e aqueles que são tidos como opressores, Jesus é inevitável. Jesus é inevitável para todos os povos. Para que o reino de Deus alcance a todos, Jesus é inevitável. E uma coisa que é muito importante ressaltar: Jesus vai iniciar o seu ministério chamando 2 homens que pescavam, que lançavam redes, e 2 homens que costuravam redes. E isso nós podemos pensar, meus irmãos, que existem pessoas dentro das nossas igrejas que são muito, mas muito bons em lançarem as redes, mas não são tão bons assim em costurar as redes. E quando estão pescando esses homens, que é a sua nova função, alguns se perdem no meio do caminho porque fogem das redes que estão rasgadas, enquanto outros são muito, mas muito bons em costurar as redes. Não são tão bons em lançar a rede, mas quando lançam as redes, eles são aqueles que costuram para que ninguém possa se perder. Não estou dizendo que se você é alguém que é muito bom em lançar a rede, que você não deve costurar a rede. Deve sim. Mas também não posso negligenciar que se o seu chamado é lançar a rede, você deve investir nisso. E se você é muito bom em costurar as redes, não estou dizendo que você não deva lançar as redes. Pelo contrário, você deve lançar. Mas se o seu chamado é costurar as redes, então você deve investir nisso. Lembrando que aqui ambos deixam tudo para trás, deixam as suas redes para trás, deixam o seu material de costura de rede para trás, não levam nada consigo para seguir Jesus. O problema nosso nos dias de hoje é que nós adentramos no Evangelho querendo utilizar as redes de pescar peixe para pescar homens e querendo usar os materiais de costurar redes de peixes para que ela sustente homens, e isso não funciona. Nós não podemos trabalhar com as armas mundanas. Nós devemos trabalhar com as armas de Cristo. Se nós utilizarmos os utensílios do inimigo na obra do Senhor, a única coisa que pode acontecer é nós escorregarmos e cortarmos nossas mãos. Somos pescadores de homens e para isso é o que fomos chamados. Se assim somos, então devemos usar as redes para pescar homens e o material de costura para a rede de homens. Isso só quem pode oferecer é Jesus Cristo no meio da caminhada, para que nós consigamos viver essa promessa de pescar homens. Jesus Cristo é inevitável. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pelas suas misericórdias, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha família. E eu peço, Senhor, primeiramente que o Senhor abençoe esses irmãos, que o Senhor proteja-os nesse momento difícil e que nós possamos ver a sua boa mão agindo em nossas vidas. Senhor, peço que o Senhor me ensine a usar as suas redes e não as minhas, para que eu aprenda também a costurar a rede que segura homens, porque é uma rede muito mais forte do que uma rede que segura peixes. Me ensina, Senhor, a lidar com as coisas que o Senhor me entregou na minha mão e que eu não tente, Senhor, fugir do meu chamado e nem ocultar a minha vocação. Me ajude, Senhor, a ser aquilo que o Senhor me chamou. Até para servir ao Senhor eu preciso da sua ajuda. Ser conosco nesse dia, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.